Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar pelo Evangelho. Logo de início, o próprio João descreve quem está ali. Era Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas, que eram parentes, e Maria Madalena. Quando Jesus, num esforço, se pôs para baixo e vê sua mãe e João, ele diz as palavras do testamento para a cristandade. Esse é o testamento. E o testamento deve ser cumprido. E qual foi o testamento? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Se eu pegasse bastante ouro antes da minha morte e desse para você, como herança, você tinha que cumprir direitinho. E foi o que Jesus deu. Muito mais do que ouro. Ele deu a sua própria mãe, e deu a João como filho, no nosso nome, não é? A Maria, a sua mãe. A mãe de Jesus tornou-se também nossa mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. A tradução aqui diz a acolheu. No latim, o que está escrito é in sua. E se in sua é na intimidade, além da casa. João recebeu e conduziu Maria em sua. Quer dizer, onde quer que ele fosse, lá estava João. E João sempre retornava para casa cuidando de Maria, porque a herança que ele recebeu foi essa e ele a cumpria ao pé da letra. E uma coisa impressionante é essa. Jesus disse, e forte, tenho sede. Mas para que dizer tenho sede? Ele estava banhado de sangue.
e está pedindo água. Ele não estava pedindo água. Tanto assim que não deram água para ele. Deram vinagre. E quando ele provou, ele deixou de lado. É justamente isso. Este tenho sede, é sede de almas. Sede dos meus irmãos, filhos do meu Pai. Eu tenho sede deles. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou me entregando totalmente. E o Pai está acolhendo a minha oferta. Tenho sede. Tenho sede. Tanto assim que ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Quer dizer, Jesus entregou tudo. Tudo está consumado. O que ele devia fazer, ele fez. Aquela sede de almas que ardia nele, aconteceu. O que nós pedimos hoje, claro, nós não somos capazes de ter a sede de almas de Jesus. A dele não conseguimos. Mas precisamos ter sede de almas. Precisamos nos desvelar. Precisamos nos entregar. Precisamos ser totalmente despojados, como ele estava despojado na cruz. Nós precisamos ir até o fim, como ele foi, até o fim. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Tudo o que eu precisava fazer foi feito. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E é muito importante que foi assim o fim de Jesus. Foi assim que ele morreu. Com essa sede de almas. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Daí os judeus não queriam que aqueles corpos ficassem na cruz, porque era a Páscoa. Eles se incomodavam com a festa da Páscoa. E não se incomodava nada de um homem morrendo daquele jeito que estava Jesus. Então foram a Pilatos, para que Pilatos mandasse quebrar as pernas deles. Porque está crucificado, se quebra a perna, a respiração fica muito mais difícil, muitíssimo mais difícil. Além da dor, mas não é o mais importante a dor, é justamente a não respiração. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava sem fôlego, sem respiração. Eu fico pensando em irmãos e irmãs nossas que aqui no Brasil, tiveram morte assim, por falta justamente de oxigênio. É um sinal de como está a nossa sociedade, como está a humanidade que desumanizou-se. Quebraram as pernas e, vendo que Jesus já estava morto, um soldado perfurou o seu peito com uma lança. A lança não é uma espada, a lança é grosseira, é forte, é quase um machado. E daquela chaga saem sangue e água. Quer dizer, Jesus deu tudo para que nós demos tudo. Nós damos na nossa pobre medida, mas queremos dar e devemos dar. Mas Jesus deu tudo literalmente, por nós, cada um, e pela humanidade inteira, em todas as suas raças, em todas as suas línguas. E é de singular importância que dali saiu sangue e água. Como é que chama aquilo que sai do coração da pessoa na morte dela? Não está lembrado? Sim, mas tem um nome. E eu devia saber, já soube, mas a memória está fraquinha e não estou lembrando. Mas
aquele sangue e aquela água tem um nome que corresponde aos movimentos do coração, que agora está morto, mas que até o fim estava batendo, se esforçando por bater. E agora nós pegamos a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos. É interessante que a liturgia coloca aqui a ascensão de Jesus, que se deu no Monte das Oliveiras. E depois que Jesus sobe, eles ficam olhando. E 2 anjos dizem: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que veio de subir para o céu voltará do mesmo modo que viste subir. É muito importante para nós. Voltará do mesmo modo que o vistes subir. E quando chegaram a Jerusalém, foram para a casa de João Marcos para cumprir a ordem de Jesus, que eles aguardassem em oração o Espírito Santo. E passaram aquela primeira novena de Pentecostes, aguardando, e que no domingo nós proclamamos no Evangelho. Como é que o Espírito Santo vem? E como é que o Espírito Santo permanece? É pela oração. Assim como a vida vem, porque o coração bate, da mesma forma, o Espírito Santo vem pelo bater do coração da oração. Senhor, dá-nos a graça da oração. Senhor, dá-nos a graça de sermos zelosos na oração. Dá-nos, Senhor, a graça de perseverarmos na oração, como aconteceu com Maria e os 11 apóstolos, porque Judas já tinha ido. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Eu sempre tenho essa imagem em mim, que Maria estava ali, no meio deles, entre eles, e ela que era a cheia do Espírito Santo, ela que gerou Jesus no poder do Espírito, ela foi quem atraiu o Espírito Santo, e daí todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. E a comprovação de que era o Espírito Santo mesmo é que já nessa ocasião eles começaram a orar em línguas. De maneira que quando eles saíram, havia gente de todas as nações e ficavam admirados que eles entendiam nas próprias línguas. Por quê? Os apóstolos oravam em línguas e cada um deles entendia na sua própria língua. Aqueles que não receberam o dom da interpretação começaram a caçoar. Estão todos cheios de vinho novo. E Pedro toma a palavra e diz: não, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã. E a partir da passagem de Joel, ele faz a primeira pregação apostólica. E o resultado foram 3.000 pessoas. Veja o resultado, 3.000 pessoas que são convertidas e batizadas. Que o Senhor nos dê essa graça. Se não levarmos o Espírito e o batismo a 3.000 pessoas, que levemos o tanto quanto Deus quer e nos dá a possibilidade de levar. Precisamos ser realmente apóstolos. Jesus dá-nos a graça de sermos evangelizadores. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.